Olá, gente, tudo bem? Tudo na paz aí? Olha, tem uma mensagem dura e ao mesmo tempo boa e confortante para você hoje. É uma alegria estarmos juntos aqui, que Deus nos dê toda a sabedoria para compreender, para absorver, para ter frutos com isso daí, nos trazer conforto também, às vezes, nas lutas, nos momentos difíceis da vida aí. E o tema é salgados com fogo, tá? Esse é um tema bastante forte, né? Ele vem de um texto lá de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Eu vou repetir, cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Sal em nós mesmos e paz uns com os outros, né? É como se fosse um resultado do sal em nós, é a paz uns com os outros. Como se fosse um resultado do fogo, o sal interiorizar em nós mesmos e nos dar sabor, nos dar aroma, nos dar qualidade de vida, de existência, de transmitir essa presença de Deus, essa presença de paz, de alegria para os outros, tá? Então vamos falar um pouquinho, entender aqui como é o processo de ser salgado com fogo. Nessa aplicação aqui, nós somos como que a carne, né? Vamos pensar um pouco num churrasco e num chefe churrasqueiro, um chefe ensinando e fazendo e trabalhando a sua carne, tá? Para ser apetitosa, palatosa, com aroma gostoso para quem vai comer, né? Então, a primeira característica é a osmose, tá? Com o sal ali na superfície e a aplicação do calor, do fogo, né? A água da carne ela vai migrando para a superfície, até por osmose, né? A superfície é salina e a parte de dentro é bem menos salina. Então a água ela vai para a membrana externa, ela vai para o lado de fora. Ao ir para o lado de fora, essa água se torna salina e ela é absorvida de volta para a carne. Só que quando ela entra, ela está distribuindo aquele sal uniformemente, homogeneamente para dentro da carne, em seus diversos pontos, né, seus diversos locais da carne. Tá? O sabor da carne fica mais uniforme, né? Ela fica mais suculenta, as fibras ficam mais macias. Tá? Ou seja, com o cozimento da carne, o sal realça e intensifica o sabor natural dos alimentos. Então, quando o sal, que é uma coisa boa, e é a presença de Deus, é o mover de Deus sobre nós, ele vai para a nossa superfície, ele vem, né, para a nossa superfície com a aplicação do calor, do fogo, que são as lutas, as adversidades, os momentos contrários às nossas vontades, aos nossos desejos, aquilo que é gostoso, que é agradável, vem do lado de fora, né? Essa umidade interna nossa vai para a superfície, absorve esse sal e vai trazendo, vai interiorizando, vai se tornando parte de nós, parte íntegra, trazendo sabor para as nossas vidas, trazendo qualidade de vida. Tá? E isso daí é uma das características, né, desse salgar com fogo. Tá? Quando você também expõe uma carne ao sal e ao fogo, você tem uma coisa que se chama reação de Maillard, tá? Que é o quê? Os aminoácidos e os açúcares da carne, eles reagem entre si, formando uma coloração amarela, ou amarronzada, ou meio dourada, né? Que vai transmitir sabores e aromas mais complexos, mais profundos, mais assim, encantadores, né? Então o olhar para a carne, você vê ela com aquele dourado, com aquele aspecto, aquela gordurinha, né, mais dourada ali, mais amarronzada, ela expele um certo aroma muito agradável, né? Então é boa de olhar, boa de se ver e deliciosa de se comer. Tá? Então essa reação dos aminoácidos e açúcares da carne expostos ao fogo que vão gerando esse sabor, né? Então, vários aspectos do meu ser e existir
interagindo entre si na presença do fogo com sal, né, na presença das lutas, das adversidades, as minhas virtudes, falhas, fraquezas, forças, minhas coisas boas, minhas coisas mais ou menos, minhas áreas sombrias, elas vão interagindo, vão reagindo e vão gerando essa aparência amarelada, dourada, que as pessoas gostam de ver, geram aprendizagem, amadurecimento e sabedoria, né? Quem olha a carne sente isso, ela tá ficando madura, ela está maturada, ela está no ponto de ser comida, por isso chama a carne, né, uma das carnes chama maturata, né, porque ela está no ponto de ser comida, é a carne gostosa, a carne, e essa é a qualidade de vida do homem, da mulher de Deus, que diante do fogo tem uma interação de todas as suas características pessoais, né, vão interagindo, o nosso ser interior interage com esse fogo, com esse sal, e acaba gerando essa aparência amarelada, dourada, amarronzada, com sabores e aromas mais complexos, mais profundos, extremamente prazerosos, né? A outra característica é a desidratação. A desidratação é controlada, né? Com fogo, a superfície da carne desidrata. Contudo, o sal, ele impede que a desidratação da carne vá para dentro, quer dizer, a carne por fora formou aquela casca, mas por dentro ela está suculenta, está macia, porque o sal não deixa que a água saia também, né? Ele preserva aquela maciez, aquele suculento de uma carne gostosa, né? Isso quer dizer o quê? Que nós ficamos mais cascudos com o sal e o fogo. A gente fica com a pele mais grossa, né? A casca protege uma fruta, né, de ser estragada. A casca é ali uma área de proteção. A nossa pele nos protege também de coisas externas. É uma primeira proteção. O couro do animal protege a carne, protege a sua interioridade, né? Então, essa casca que fica do lado de fora, ela nos torna mais cascudos. O que é isso? A gente fica menos sensível a fragilidades, a dores, a críticas. Ele falou mal de mim, ela não me ama, ele não gosta de mim, e por causa disso, já está esse problema aí de novo, sabe? A gente fica menos sensível a essas coisas, nós ficamos mais cascudos num sentido positivo. Por que no sentido positivo? Porque por dentro continua macio e suculento, mas por fora você já tem uma casca que não é qualquer coisa que te fere. Tá? Isso também é um sinal de amadurecimento e acompanha o que a gente viu na reação de Maillard, né, dos aminoácidos e açúcares, formando aquela superfície amarelada, né, que gera aromas e sabores mais complexos. Então, veja, entenda uma coisa, o fogo, as adversidades, as lutas na vida, junto com o sal, que nos dá sabor, né, é um processo de Deus. O Senhor é o grande Masterchef. Ele sabe fazer o melhor preparo do mundo. Não existe uma carne tão gostosa quanto a que o Senhor prepara. Então a gente tem que confiar no processo. Ele é o Masterchef que sabe exatamente como nos salgar com fogo. Ele sabe por quanto tempo, qual a temperatura, qual a proximidade do fogo, o tempo exato de cozimento para dar todo o sabor, suculência, aroma e textura que nós precisamos para ser sal da terra, influenciar esse mundo, né, impactar vidas. Pessoas começam a gostar de estar conosco, de estar perto da gente, de conversar, de querer usufruir um pouquinho do teu ser, do teu saber, do teu conhecimento, daquilo que flui de você. Qual é o cheiro que você tem para as pessoas, né? Qual é o sabor de vida que você traz para elas? As pessoas de olharem para você e terem vontade de se aproximar, de usufruir um pouquinho, de estar contigo. Isso é maravilhoso e é Deus quem faz isso. E o fogo e o sal fazem parte desse processo, tá? Então confia nele, ele é o grande Masterchef da tua vida, né? Agora o texto segue dizendo, quando o sal perde o sabor, quando ele se torna insípido. O que isso quer dizer? Quando o sal se torna insípido, quer dizer que ele, trazendo essa metáfora para a nossa vida, quer dizer que ele perdeu a identidade, ele perdeu o propósito de existir.
E existe para dar sabor. Se ele não dá sabor, se ele se torna sem sabor, ele perdeu a própria identidade, o próprio propósito de vida. E assim somos nós. Quando a gente perde essa habilidade de dar sabor, de trazer aroma, de influenciar, de tocar em vidas, a gente perdeu a nossa identidade, a gente está sem propósito, é um vazio tremendo. A pessoa acorda e não sabe para quê. Ela vive, trabalha, come, bebe, mas não sabe por quê. Não sabe qual o objetivo da sua existência, qual é a sua identidade. E o Senhor te chama de volta para redescobrir a sua identidade. Sua identidade é absorver esse tratamento, esse processo, confiar e deixar que Deus te transforme em alguém que dá sabor para os outros, que traz aroma, que é palatável, que as pessoas querem usufruir de você, querem ter você por perto. Por quê? Porque você traz a presença dele, a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, se transmite a sabedoria, o crescimento, a maturidade, tá? a casca para feridas de qualquer coisinha, nos machuca, nos incomoda. Não. Cresça. Confia no processo. Deixa a casca se formar. Se permita ficar cascudo por fora e macio e suculento por dentro. Se permita, né? Deus vai fazer essa obra completa. Agora, quais são as coisas que podem tornar o sal insípido? Né? Veja, o cloreto de sódio, que é o sal, é um composto químico muito estável. Ele é muito estável, não é estável, tá? Não é qualquer coisa que muda ele. Mas ele não é imutável. Por isso que o sal pode se tornar insípido. Por exemplo, ácidos neutralizam o sabor do sal. Então, a acidez no comportamento de um cristão neutraliza o seu testemunho. Acaba com o testemunho. O que é acidez? É a toxidez no falar. A pessoa tóxica. Sabe? Está sempre reclamando de tudo. Está sempre infeliz, insatisfeita com muitas coisas. Reclama demais. Sabe? Nunca está satisfeita. Reclama de você, reclama dos outros. Vive numa situação difícil. Né? Não confunda a toxidez de um casamento, porque muitas vezes o casamento se reclama muito. Né? Mas o excesso de reclamações se torna tóxico. Ele tira o sabor. E até de um casamento, ele perde o sabor. As amizades, né? As pessoas podem se afastar de você, porque você ficou muito ácido, ficou muito tóxico, você não tem mais sabor, você não é mais palatável, não é um cheiro gostoso das pessoas se aproximarem. Uma outra coisa é a mistura com outros sais. Né? São coisas que são sais também, mas tem um sabor meio amargo, meio metálico, se você mistura eles na carne em excesso, né? Que são outros elementos, né, químicos, ao invés do cloreto de sódio, né, que são sais também, mas dão um sabor amargo à carne, dão um sabor, não é gostoso. Então é mistura. Sabe? Muitas coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Misturas que não são agradáveis a Deus e tiram o nosso sabor. Existem misturas que a gente não pode ter na nossa vida. É como o joio e o trigo, né? Ele parece com trigo, mas não é trigo, é joio. E ele vai ser tirado. Então existem joios dentro de nós que a gente precisa tirar fora. Existem misturas de coisas nas nossas vidas, com a vida cristã genuína, que tiram o sabor, que elas, sabe, neutralizam. São tantas outras coisas dentro da sua vida, dentro das nossas vidas, que já não se percebe mais o sabor gostoso do sal. Né? O sabor do sal que realça o gosto natural do alimento, o gosto natural, o sabor natural da carne. O sal não cria um sabor próprio, ele realça o sabor. Tá? Então, muito cuidado com essas misturas demais. Você vê na história bíblica muitas coisas que Deus falou, não, isso é mistura, não mistura. Tem misturas na religião, mistura nas crenças, misturas nos conhecimentos. Olha, aprender coisas é muito bom. Né? É como o próximo item aqui é a dissolução do sal por excesso de água. Chuvas demais, fontes demais. Às vezes a gente tem muitas fontes diferentes. É maravilhoso você estudar, você aprender, se conhecer muitas coisas. Tá?
Mas é preciso entender que a principal fonte é o Senhor e a sua palavra. Nenhuma outra fonte concorre com ela. E se eu tenho ela como principal, o sal nunca vai ser diluído, ele vai crescer, ele vai continuar saboroso, vai continuar acrescentando, maturando, nos desenvolvendo cada vez mais. Tá? Mas há misturas que não convêm. E há excesso de fontes, e quando nós nos empolgamos demais com outras fontes, não preservando e mantendo como a fonte principal, a maior, a mais valiosa, a mais preciosa de todas, o Senhor e a sua palavra em nós, aí, acabou, você começa a perder o sabor. O sal começa a se tornar insípido, e aí se confunde sua identidade, se confunde seu propósito de existir. Cuidado, talvez você esteja meio confuso aí na sua vida com seus propósitos, seus chamados, sua identidade, quem é você, o que você quer. Eu quero te chamar de volta para a fonte principal. Essa vai te manter com boa salinidade distribuída dentro de você, uma carne macia e suculenta e uma casca protetora por fora que não te deixa tão sensível a lutas, a dificuldades e a outras pessoas e a influências. Tá? E ainda a deficiência de zinco ou cálcio, né? Além do envelhecimento, né, que vão reduzindo a capacidade das nossas papilas gustativas. Tá? A ausência de zinco, a ausência de cálcio, o envelhecimento, a papila gustativa vai ficando menos ativa, menos poderosa, menos potente. Então a gente não sente o sabor da comida, a gente não sente o sal, né? Outra coisa que queima muito é o excesso de pimenta, né? A pimenta vai queimando um pouquinho das papilas gustativas, e a gente precisa cada vez botar mais tempero, botar mais pimenta, botar uma pimenta mais forte. Por quê? Porque aquele nível de pimenta já não te atende mais. O sal não é assim. Né? O sal ele realça o sabor e aquele nível de sal vai ser gostoso para sempre. Né? Óbvio que o envelhecimento vai tirando. Mas, trazendo para o nosso lado a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, saindo da metáfora do alimento para a metáfora para a realidade da vida com Deus, da nossa vida pessoal. O homem exterior pode se corromper, mas o homem interior se renova a cada dia. Tá? Então, o sabor do sal com envelhecimento, né, com a barba branca, meu cabelo é preto, nunca pintei, espero nunca pintar, mas a minha barba é branca mesmo, não tem jeito. Então, o envelhecimento vai vindo, mas a gente pode continuar sendo saboroso, trazendo sabor, tendo sabor nas nossas vidas e dando sabor para os outros. Isso é uma bênção, né, maravilhosa. Tá? Agora, o que o zinco e o cálcio têm a ver com o que eu estou dizendo? Tá? E a pimenta, né? O zinco e o cálcio é o seguinte: você come zinco, você come cálcio, você gosta do zinco com cálcio, você já fez alguma mistura dessa? A gente não sabe nem o sabor, só sabe que é bom para o organismo, né? Cálcio é importante para os ossos, tudo. O zinco tem uma infinidade de propriedades que ele nos ajuda, né? É importante para nós até na virilidade. Ele é importante como anti-envelhecimento. O zinco tem uma infinidade de propriedades. O que eu como com zinco? A gente não tem nem muita noção disso, mas sabe que é bom. E o que acontece aí? Tem muitas coisas que Deus nos manda, nos orienta a seguir e a fazer, e às vezes a gente não entende. Eu não sei para que isso, né? Como as leis no Antigo Testamento, né? Alimentos que eram proibitivos, que depois foi saber que geraram doenças tremendas, práticas higiênicas que tinham na lei que gerou entre os judeus um povo muito mais saudável do que os outros povos. Então tem muitas coisas que Deus manda fazer, a gente não entende. Mas obedecer vai gerar em nós propriedades e qualidades de vida que a gente não percebe, mas vão responder no nosso corpo, assim como o zinco e o cálcio. Ao contrário da pimenta, que dá um sabor, um prazer danado quando você come, para quem gosta, né? Mas cada vez você precisa mais, e ela começa a se tornar cada vez mais nociva para o seu organismo, para o nosso organismo. Né? A pimenta, se você come 10 ao longo de 1 ou 2 anos, no quinto, sexto, 10º ano, você vai querer 30, 40, você vai querer muito mais, né?
Então ela não é produtiva, mas dá um enorme prazer na língua, e você se engana, se ilude com aquilo. Então, olha, cuidado com aquele prazer momentâneo que vai te destruir. E dê prazer àquilo que você aparentemente não tem nenhum prazer especial, mas é uma obediência àquilo que Deus está te mandando fazer, te orientando a fazer. Por quê? Porque você precisa confiar no grande Masterchef, o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas. Porque ele vai gerar realmente qualidade de vida, prazer de existir, um aroma agradável, uma carne suculenta e macia, né? Extremamente palatável, gostosa de ser vivida, gostosa de ser comida. Tá? Que Deus te abençoe abundantemente, que essa palavra te traga muita clareza, tá? E que se você perdeu o sabor, a carne, né, o sal real, a ciência não restaura o sabor dele, né? Mas com Deus tudo é possível. Então, se você perdeu sua identidade, perdeu seu propósito, perdeu o sabor, eu quero te dizer que Deus tem propósito para a tua vida e Ele pode fazer o milagre de restaurar o sabor do sal na sua vida, na sua existência, restaurar sua qualidade de vida, sua identidade, seu propósito estão no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe profundamente, te dê graça, te dê vida e que essa palavra gere muita transformação, crescimento, amadurecimento para você. Confia no processo e confia no grande Masterchef, o Senhor da glória. Um beijo grande, Deus te abençoe.